é o que vamos compartilhar. Provérbios está logo após o livro de Salmos. Se você abrir a Bíblia no meio, vai achar, mas quem não tem a Bíblia, nós vamos também compartilhar nas telas aqui no alto do púlpito. O capítulo é o 3, versos 5 e 6. Diz assim as Escrituras: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pode sentar, por gentileza. Como compartilhamos pela manhã, o dia de hoje, dia marcante para toda a cristandade, quando celebramos a Páscoa, lembrando que a palavra Páscoa quer dizer passagem, e no nosso caso, a nossa passagem é Jesus, a passagem da morte para a vida, a passagem da terra limitada, perene, para o céu ilimitado e eterno que o Senhor Deus providenciou como a nossa morada, como diz João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não fora, não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estou, também estejais vós comigo. Então, Páscoa para a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, os que são iluminados nas Escrituras, é o próprio Jesus. Ele é a nossa passagem, é a porta estreita, a porta, é o caminho, como diz João 14,6, que nos leva diretamente ao convívio com o Senhor e para sempre. Ele é a nossa entrada no reino de Deus. Então não é ovo, nós já vamos repetindo aqui desde a manhã, não é coelho, não é nenhum outro símbolo mundano, não é ressurreição, como também é ministrado erroneamente, como uma heresia enorme. A Páscoa é o próprio Senhor Jesus, é o Cordeiro do livramento, é aquele que derramou o sangue, foi o símbolo do livramento da praga, da morte dos primogênitos, o Cordeiro imolado, com o seu sangue derramado, e aonde tem o seu sangue, não tem morte, glória a Deus por isso. Então o sangue de Jesus, como diz 1 João capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo o pecado e da morte. Pela manhã então falamos sobre vitória sobre o mundo, sobre esse sistema que deturpa as Escrituras, que motiva a nossa carne. Centramos nos problemas que o banquete mundano nos traz, e envolve-nos em 3 aspectos: a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Lembrando que concupiscência quer dizer pecado excessivo, pecado, desejo excessivo, aquele que nos domina, o vício. E agora à noite eu quero falar, irmãos, sobre os passos para a vitória sobre o mundo, e lembrar que nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro deles, que nós colocamos como o maior de todos, é o diabo e os seus assecas, os seus demônios, mas na verdade não é. O diabo já está derrotado, já vencido e condenado. Quando somos filhos de Deus, nós temos uma garantia de vitória absoluta sobre ele, e a palavra nos adverte: sujeitai-vos a Deus, sujeição, governo de Deus sobre a sua vida, resistir ao diabo e ele vai fugir, ou seja, já está vencido, já tem a receita para isso. O outro, que comumente nós brincamos que não tem perigo, não tem problema, não tem importância, não é? Como pela manhã compartilhei aqui dessa situação, que nós nos envolvemos, caímos nas ciladas, a concupiscência dos olhos, ou seja, o que o olho mostra, não é? O que a carne quer ser alimentada, e aí entra essa questão da concupiscência dos olhos, que enche, o mundo serve os banquetes, mas a palavra de Deus nos fala com clareza: a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
E por isso nós não podemos abrir concessão com o mundo. E por último, o que eu considero o pior de todos os inimigos, chama eu, o egoísmo. O meu eu, é o inimigo íntimo. Dorme com você, não é? Almoça e janta com você, sente com você. E o apóstolo Paulo, falando acerca desse inimigo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele fala que ele tem que ser crucificado. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando falamos o Cristo vive em nós, é a Páscoa todos os dias, é a porta da salvação todo o tempo. Então repita comigo: Cristo é a minha Páscoa. Nós vamos compartilhar aqui agora sobre esse segundo inimigo, o inimigo do meio, que é o mundo. Como nós podemos vencer o inimigo? Esse inimigo terrível que é o mundo. Salomão fala com clareza aqui, nessa passagem de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, e olha que Salomão é alguém que conviveu muito aproximadamente com todas as nuances do mundo, por sua influência, por ter sido um rei muito benquisto, não é? Ter tido acesso durante o seu período de reinado e seu tempo de sucesso na terra, naquele momento, a todos os prazeres e também ilimitada riqueza. Então era alguém que podia falar com clareza acerca do problema da sedução do mundo. E ele diz aqui, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E ele era o homem mais sábio da terra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Então tem um detalhe aqui maravilhoso no meio do verso, que comumente nós deixamos passar, que é: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A palavra que poderíamos colocar aqui é honra ao Senhor, honrar a Deus, reconhecê-lo. E aí, quando falamos honra a Deus, reconhecê-lo, quer dizer temor de Deus. E o próprio Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria e ciência. Temer a Deus, quer dizer, não é ter medo de Deus, é reconhecer quem Ele é e honrá-lo por quem Ele é. E aqui tem um problema muito sério conosco, com o nosso eu, porque comumente nós honramos a Deus não pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz e pelo que Ele pode dar. E aí nós somos muito gratos a Deus quando a bênção de Deus vem. Nós somos muito felizes em Deus quando as coisas que Deus promove nos acontecem. Mas nós não podemos adorar a Deus pelas coisas, nem pelas bênçãos que Ele dá. E são consequências. Nós precisamos honrar a Deus, ter relacionamento com Ele, pelo que Ele é. E Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa salvação. Então como é que nós vamos vencer essa tribulação diária de crucificar o nosso eu, mantê-lo reduzido à servidão, como diz o apóstolo Paulo, olhar com os nossos olhos que não tem como retirarmos, mas dizer não à concupiscência, que é o desejo excessivo, e controlar o vício, os vícios que a carne quer alimentar. E são inúmeros, desde aqueles que você considera que não tem importância, mas tudo quanto vem para satisfazer a carne e é repetidamente realizado por você, e o Espírito Santo lhe traz a análise como um pecado, como um problema que está lhe impedindo de servir a Deus. E hoje nós podemos falar em números aí, coisas simples, né? Como por exemplo o vício de internet. Olha, uma coisa simples, mas você gasta tanto tempo com isso, tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo olhando Instagram, e agora tem tantas redes sociais que a gente até se perde, né? Cada hora nasce uma, e uma agora que está na moda é o TikTok, né? Essa então, que é adoração, e você pode ver lá que no TikTok a adoração ao eu é a supremacia disso, é o culto ao corpo, a sedução, a adoração de si mesmo, e as pessoas gastam tempo nisso e viram um vício incontrolável. E o Espírito Santo vai trazendo à memória quantas outras coisas: vício no trabalho, vício na carreira, né? Vício em alimento, e nossa carne ela é sedenta por vício. Como nós vencemos a tribulação do vício do mundo em nossa vida? Primeiro, eu quero destacar aqui para você,
Salomão fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração. Exclusividade de fé no Senhor, é o que nós precisamos. Depositar toda a sua fé exclusivamente em Deus. Porque, mas pastor, eu tenho fé no Senhor. O problema é que ela não é uma fé exclusiva. A fé exclusiva no Senhor é aquela que nos leva a entendimento, a sapiência da plena dependência de Deus. Mas em muitos casos nós não temos esta fé exclusiva. Você deposita a sua fé em sua capacidade, não é? Em seu intelecto, em sua experiência, em sua habilidade, competência. Não, eu estudei para isso, eu tenho me formado para isso, eu tenho voltado-me para isso, eu estou fazendo isso, está dando certo. Dessa forma é a forma de fazer. Queridos, olha, eu tenho aprendido no meu trabalho, na minha família, na minha caminhada, nos relacionamentos, se não colocarmos o Senhor como diretor exclusivo da nossa vida, vamos cair no erro de alimentar a nós mesmos e nossos desejos, e aí levamos os prejuízos. Não é uma nem duas vezes nesses meus 50, e agora vou fazer 51 anos de vida, que tenho experimentado isso. Como é difícil depositar a nossa fé exclusivamente no Senhor, não é? A pastora está fazendo 2 ali, que eu acho que eu diminui 1 ano na minha vida. É 52 anos, né? Misericórdia, mano. Vou até beber uma aguinha, recuperar o fôlego. Está vendo como não sou eu, gente? É o tempo todo dizendo para nós que nós somos melhores do que nós somos. Você é mais novo, é mais nova, você pode. E se não dependemos de Deus, nós entramos nessa cilada. E o mundo está aí apregoando isso. Você ouve isso nos facilitadores, nos motivadores, nos coachings. Você pode, você vai vencer, você vai fazer, você tem a capacidade, você tem as condições. Eu não estou pregando contra coaching, porque aqui na igreja nós temos alguns aí, muito sábios inclusive. Mas, queridos, nós precisamos entender que o nosso maior treinador se chama Jesus, Espírito Santo em nossa vida, amém? E nós precisamos ouvir a Deus. Fé exclusiva é nele. Quando caímos no laço, de achar que podemos acreditar em qualquer outra coisa, nós dividimos o trono, e o trono de Deus é indivisível. Ou Ele é rei, ou Ele não é nada na nossa vida. E essa escolha nós precisamos fazê-la agora. Outro ponto que eu quero deixar destacado aqui, queridos, é que quanto mais fé, melhor. Repita comigo: quanto mais fé, melhor. É interessante isso, porque a questão da fé, ela não é tamanho, ela é quantidade. Eu já preguei isso aqui um tempo atrás, né, que Jesus várias vezes falou com os discípulos, homens de pouca fé, ou seja, a quantidade de fé deles era pouca, não era pequena, mas era quantidade. Porque o Senhor Jesus, falando até da pequenez da fé, ela, se a fé for do tamanho do grão de mostarda, ou seja, ela pode ser pequenina, né? Vocês vão tirar um monte de um lugar e transportar para outro. A questão toda não está na proporcionalidade, está no quanto nós depositamos a fé no Senhor. Se a minha fé, pequenina como um grão de mostarda, ela é exclusivamente, ela é toda depositada no Senhor, os feitos são grandiosos de Deus. A questão é quando eu começo a colocar a fé em outros lugares e vou diminuindo a quantidade da fé que eu deposito no Senhor. Então, um destaque para você aqui essa noite: nós podemos orar para termos mais fé. Precisamos buscar fé por meio da oração. A oração é a chave para o crescimento, não é, de nossa fé, para fazer com que ela aumente, que ela acrescente, que ela tenha bastante quantidade. E aqui a palavra de Deus, inclusive, né, fala com relação a isso. Das grandes tentações para que nós não venhamos a orar e buscar mais fé
é a nossa confiança em nós mesmos, confiança no eu, esse inimigo terrível, enganoso, que mina a nossa mente. Quando o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, não vá por aí, não faça isso, menos, espere a resposta correta. O eu diz: eu posso, vai dar certo, eu não preciso disso tudo. Isso é um exagero na pregação do pastor, isso é um exagero, o que estão aí apregoando acerca de precisar orar. Olha o que os discípulos reconheceram quando estavam com Jesus, está descrito em Lucas capítulo 18, abra aí a sua Bíblia comigo, especialmente no verso de número 8, eles estavam em um momento precisando da ajuda de Deus, e eles oraram ao Senhor, pediram ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, perguntou Jesus, achará fé na terra? Jesus estava falando sobre a questão do crer nele piamente. Havia ele falado há instantes com eles acerca daquela viúva que persistentemente batia a porta do juiz enganoso, e exatamente por causa da sua insistência é que o juiz atendeu, e eles estavam passando por esse estudo, essa parábola de treinamento. Jesus faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, ainda achará fé na terra? Irmãos, misericórdia, se isso acontecer conosco, nós precisamos pedir aumento de fé, nós precisamos acertar a nossa vida para buscar ao Senhor. Senhor, nos ajuda. E foram várias as vezes que isso aconteceu. Em determinado momento, um homem que tinha um filho em uma situação de dor, e o jogava na água, e o jogava no fogo, e ele pedindo ao Senhor saída, Jesus falou: você tem fé? Ele: Senhor, eu tenho pouca fé, me ajuda, me socorre. E o Senhor então curou o menino. Sabe, queridos, quando nós buscamos do Senhor: Senhor, nos aumenta, acrescenta-nos, ajuda-nos em nossa fé, em nossa caminhada, o Senhor atende a oração, porque o Senhor Deus tem interesse em atender as nossas orações. Então, orar por mais fé deve ser a nossa busca em nosso tempo sozinho com Deus. Todo o tempo apresentar a Deus que nós precisamos ser nutridos nisso. A inanição de fé é uma doença maligna que acarreta não só prisão para avançarmos, ou peso para avançarmos espiritualmente, como pode acarretar também até problemas físicos terríveis, como enfermidades, tristeza, amargura e perda. A insistência em buscar de Deus, queridos, o aumento da fé é o segredo. Repita comigo: eu preciso. Estão aí, amados? Amém? Eu preciso clamar a Deus por mais fé. Quando Marta e Maria perderam seu irmão Lázaro, seu provedor, aquele que as mantinha, e Jesus chegou depois que o morto já estava enterrado, 4 dias, um choro, um pranto. Vocês conhecem a passagem? Jesus dá uma dica para ambas: se creres, vocês verão a glória de Deus. Agora, veja a condicionante: se. Então repita comigo: se eu crer. Aqui está o segredo, tá, irmãos? Se eu crer. Então, para que eu possa ter a minha fé aumentada, para que eu possa crescer na fé, eu preciso constantemente estar pedindo ao Senhor e orando a Deus por mais fé. Buscar-me-eis, e então me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aqui no verso 6 de Provérbios capítulo 3, Salomão fala com clareza: Deus vai endireitar as suas veredas.
Ou seja, seus caminhos serão tornados eficientes, capazes de vitória, quando você deposita, quando você busca mais fé no Senhor. Por fim, o segredo aqui, um dos passos que nós vamos alcançar a vitória sobre o mundo, além de depositar fé exclusiva no Senhor, lembrando que nós estamos no ano da fé, né, o nosso tema deste ano, orar por mais fé em todo o nosso tempo sozinho com Deus, nas nossas oportunidades que temos de oração, momentos que depositamos os joelhos diante do Senhor, é a vida pela fé. Hebreus 10, 38, eu acho fantástica essa passagem de Hebreus capítulo 10, embora o capítulo 11 para mim, quando fala de fé, é o melhor, mas eu quero destacar aqui que chegando o escritor, próximo ali da passagem de Hebreus 11, ele fala assim, falando de Deus para com o povo, para que a carta estava sendo endereçada, diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei. Tem outra tradução que diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas eu quero destacar aqui essa passagem desta frase que Deus fala aqui pela boca do escritor aos Hebreus. O meu justo, repita comigo, o meu justo. Meu Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, analisando essa expressão, o meu justo, eu me coloquei no lugar, será que o Senhor está olhando para mim, está me qualificando como o meu justo, a minha justa, ou seja, a pessoa aprovada, qualificado como um homem de fé, uma mulher de fé, que está dando passos para vencer a tentação do mundo, não é? Abandonando seus desejos pecaminosos que a carne aflora. Mas tem uma questão acerca do meu justo. Não é por mérito e nem por esforço que nós somos justificados, é porque o Cristo, a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar. É porque Ele nos tornou justo. E exatamente as Escrituras diz, justificados pois pela fé, é que nós somos pacificados em Deus, não é? Nós somos tornados relacionados com Ele. Então Ele pode com clareza olhar em Cristo e nos ver por meio de Jesus como os justos dele. Uma vez que nós recebemos a Deus em nossa vida como nosso Senhor, o Cristo passa a ser o filtro de Deus em nossa vida, e ai de nós se não tiver o Senhor em nós. Então ele fala aqui, o meu justo viverá pela fé. Então um passo de vitória sobre o mundo é o viver pela fé. Irmãos, viver pela fé não quer dizer que nós vamos abandonar todos os esforços naturais, vamos abandonar o serviço, nós vamos viver uma vida preguiçosa, porque já é uma concupiscência, né? Um prazer carnal, não é nada disso. O viver pela fé é a confiança, é a submissão indiscutível à governança divina. Então nós temos que tomar uma decisão e mantê-la. O viver por fé implica em perseverança na fé. E quando fala fé aqui, é o confiar plenamente no Senhor, uma entrega incondicional da vida a Ele. Constantemente eu cito Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, não é? Mas às vezes nós queremos tomar as coisas da mão de Deus, nós queremos fazer com as nossas próprias habilidades, nossa destreza, queremos fazer as coisas acontecer, sonhamos com o nosso próprio sucesso. Meu amado e minha amada, o sucesso de Deus precisa ser garantido em nossa vida, e isso só vai acontecer. Abra sua Bíblia por gentileza aí para acompanhar comigo, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ele fala lá, não é, clamando pela compaixão. Ele diz assim, olha, eu rogo a vocês pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, vocês se apresentem diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas espera aí, parece que está indo na contramão.
Se é Jesus que nos torna justos, por que nós temos que fazer esse esforço? Nós precisamos. Sabe por quê, queridos? A parte de submissão a Deus é nossa. O Senhor Deus, o Espírito Santo não faz isso por nós. O Espírito Santo é diretor, Ele é orientador. Ele dirige, mas Ele não obriga. Ele não força. E as Escrituras dizem isso, nem por força, nem por violência, mas é por influência do Espírito, é por permanência do Espírito Santo em nós. Então é nossa parte nos moldarmos a Deus. E por isso que Paulo fala, não é? E não tomem a forma deste mundo. Não vos conformeis a este mundo. Olha o problema do mundo. É nos conformar, é estar no formato do que o mundo está oferecendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui, queridos, é exatamente permanecer em agradar a Deus. Todo tempo lutando, militando contra o desejo pecaminoso de nosso ego, da nossa carne. Porque ela sempre quer, o eu sempre quer se satisfazer. Para o eu se satisfazer, ele pisa nas outras pessoas. Isso é incentivado no mundo. Você precisa um espírito competidor. Precisa estar mais preparado para vencer, para sair na frente. Meu irmão, nós precisamos estar mais preparados, sim. Nós precisamos sim sair na frente, mas não para pisar nas pessoas. O Senhor Deus nos manda amar e cuidar. Nós precisamos sim sair na frente para apresentar Jesus na mudança, porque o nosso sustento, que eles não vem da nossa carreira, nem do nosso trabalho, nem do nosso sucesso nos negócios. Ele vem do Senhor que garante o nosso sucesso, vem do Senhor que garante a nossa carreira, vem do Senhor que nos entrega nas mãos a vitória. Nós dependemos de Deus. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. Ou seja, fique feliz com que Deus está ajudando e nutrindo a sua vida e lhe impulsionando, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, todo sucesso está no Senhor. E cuidado com isso, né? Cuidado com isso, porque o mundo, com a sua malignidade em relação com Satanás, vem incentivando essa competição doentia. E isso tem levado muitos à ruína em seu relacionamento com Deus. Porque o foco passa a ser o que o mundo traz, toma a forma do que o mundo está dando. E aí não vai acontecer no finalzinho do verso 2, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, repita comigo: boa, perfeita e agradável. Mais uma vez: boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. A questão toda é que a nossa carne, irmãos, é terrível. Veja você que no dia que Jesus estava para ir à cruz, estava no dia de ser preso, lá no jardim de Getsemane, ajoelhado, próximo a uma daquelas oliveiras. Quem tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, vai ver que diante da porta antiga, da porta formosa, onde estava o templo que dava diretamente para o jardim, tem só uma depressão e você sobe o morro, de lá do jardim do Getsemane, dá para ver um monte do templo. Jesus estava ali, já esperando o momento da prisão, era hora de consumar a obra redentora, mas a carne dele clamou: Pai, se possível, passa de mim essa dor. Irmãos, nenhum de nós gostamos de dor. Nós não gostamos de ser abandonados. Nós não gostamos de estar sozinhos. O eu é tremendo nisso aí. E nós achamos que estamos sozinhos. Mas a resposta de Deus foi clara para o Senhor Jesus, porque Ele fez a oração certa, a oração da fé. Ele falou com clareza: não faça a minha vontade. Era o Jesus homem ali falando, mas sim, Pai, a tua vontade. E sabe de uma coisa? A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. É a vontade maravilhosa, é a vontade salvadora, é a vontade amorosa, vai fazer com que nós venhamos a viver o melhor. E o que nós vemos, os nossos olhos carnais mostram, a nossa concupiscência, o desejo de nossa carne mostra, não é o melhor para a nossa vida. Pode em algum momento até dar
certo que o nosso olhar vai em direção ao olhar de Deus, mas tem que ser o do Espírito Santo nos guiando. É o fruto do Espírito maravilhoso em nós que vai nos levar às delícias da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se isso não estiver acontecendo, sabe o que vai acontecer? Viveremos conforme o nosso andar, com as nossas próprias decisões, bem longe do caminho da fé. E aí é retrocesso. A palavra de Deus fala com clareza aqui no verso 38: se ele retroceder, não me agradarei dele. Não tenho prazer neste que retrocede. Retroceder quer dizer olhar atrás. Retroceder é cair na tentação da visão da concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos nutre a soberba da vida e alimenta a concupiscência da carne. É com os olhos que primeiro nos alimentamos, e aí partimos para a ação destruidora. Mas o Senhor quer nos direcionar a uma vitória permanente. E a vitória permanente é que o justo deve viver pela fé. Como é que está? O Espírito Santo pergunta aqui nessa noite para mim e para você: como é que está a sua caminhada, seus passos hoje? A influência mundana tem feito, tem levado você a tomar decisões que não são exclusivamente do agrado de Deus? Como é que está a sua caminhada neste tempo? Um dia como hoje, queridos, é um dia que era para haver uma reflexão saudável, mas o comércio de ovos e chocolate, o comércio de chocolate, deturpou completamente o livramento que Deus providenciou, desde a figura lá no Egito da libertação da morte dos primogênitos, para hoje a igreja, nós somos os primogênitos de Deus, co-herdeiros de Deus e com Cristo. O sangue de Jesus deve ser hoje a marca da nossa estada e da nossa vida em Deus, deve estar nos umbrais das portas de fé, ou da fé em nossa vida. O sangue de Jesus tem que ser a nossa marca. É Ele quem nos lava e quem nos livrou de todo o pecado. Deve ser a nossa marca, não é? Então o sangue de Jesus, ele tem sim o poder para o livramento do domínio do mundo sobre a nossa vida. Ele nos lava do pecado. Fiquemos de pé, por gentileza, no nome de Jesus. Quero solicitar você ao ficar em pé, colocar a mão à altura do seu peito, curvar a sua cabeça para esse momento de reflexão. Não podemos deixar passar esse tempo maravilhoso de reflexão na vida, para virmos diante de Deus e decidir por acatar a boa, perfeita e agradável vontade, ou seja, o domínio e o governo de Deus sobre nós. O Espírito Santo com clareza vai nos tratando em nossa intimidade, lá no nosso interior, mostrando-nos como é que nós temos que nos achegar ao Senhor e avançar nele, avançar mais em relacionamento, em aprofundamento com Ele. Pai, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Senhor, nosso Deus, obrigado por nos tratar, por trabalhar conosco, Senhor, nos oportunizar momento de reflexão, como o Senhor nos oportuniza agora, para, Senhor, ouvindo Tua voz, darmos os passos adequados, passos aprovados. E como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, seja esta, Senhor, também a nossa decisão, em procurar nos apresentar diante de Deus aprovados, como filhos, discípulos, obreiros, que não têm do que se envergonhar. Nos ajuda nisso, Senhor, para que
cada momento de privação, tribulação, tentação, possa ser momento de superação. Não darmos lugar ao desejo pecaminoso, a sermos iludidos pelo inimigo, o mundo. Nós sabemos que a amizade do mundo é inimizade contra o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, a perseverar, como Salomão disse, a não retroceder, mas avançar em mais relacionamento com o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.